Saudações, todas e a todos. Nosso assunto de hoje sobre os movimentos contestatórios durante aí a República Oligárquica. Para tal, esses movimentos são movimentos rurais. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente ir seguindo em nosso roteiro. Né? O nosso primeiro quadro está aí, né? Movimentos rurais de contestação na República Oligárquica. Coloquei um subtítulo aí para vocês refletirem. O sertão vai virar mar. É uma música feita posteriormente pelo Sai Guarabira, mas que surge de uma pregação lá do Antônio Conselheiro Canudos, né? Era um dia que o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão. Interessante que a construção da empresa de Sobradinho, interior da Bahia, e São Francisco, ela virou um grande lago, né? E que desapareceu a cidade, os restos da cidade de Belo Monte, que foi refúgio dos chamados canudos. Então, o sertão virou mar. Começamos, então, por Canudos, né? Nós falamos já anteriormente sobre ele, mas foi um movimento de rebeldia dos sertanejos, especialmente do Nordeste, né? Contra as injustiças da República. Ou seja, a República foi proclamada, mas em nada alterou a vida da maioria dos brasileiros. E aí nós começamos a falar sobre o latifúndio, né? A grande propriedade é uma característica da distribuição de terras no Brasil, as grandes propriedades de terras. Lembrando a vocês que os censos, ou segundo censo do início do século XX, anos 1900, detectou a predominância de famílias, né, do trabalho no campo. Né? Então, aí, cerca de 80% da população, mais de 2/3, viviam no campo. Né? E esses não foram alteradas a sua vida em absolutamente nada durante a República. No Nordeste, principalmente, essa situação era agravada pelos grandes períodos de seca. E, para vocês terem uma ideia, a seca de 1877 a 1879 morreram cerca de 300 mil pessoas. É um absurdo aquela época, né? Tem outros períodos de seca, aí, 88, 89, 1915, que é considerado um período de seca terrível, né? Cantada aí, ou contada no romance, né? O 15, de Raquel de Queiroz. Cerca de 648.163 proprietários rurais existiam aí, segundo o censo do início do século XX, de propriedades rurais no Brasil, das quais 4% desses latifúndios, com mais de 1.000 hectares, portanto, ocupando aí mais de 60% das terras desse total, né, de terras dessas propriedades rurais. Contra isso, no Nordeste, surge a figura de Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Ele
era o filho de um pequeno proprietário que grandes latifundiários expulsaram o pai dele da terra, tomaram-lhe a terra. Ele era um estudante seminarista, portanto tinha uma formação religiosa. Ele abandona os seus estudos, mas continua suas pregações, o que era permitido pela igreja à época, né? Até por causa da reforma da igreja na época, trazendo os fiéis para dentro da igreja, né? E ele era um pregador, e beato, foi abandonado pela esposa e saiu pelo, pelo Nordeste, pelo interior do Nordeste, pregando, trabalhando em construção de igrejas, né? Nessas pregações ele denunciava as injustiças contra, né, justiças sociais e profetizava transformações. Haverá o tempo em que, né, nós nos tornaremos uma monarquia celestial, né? O rei dos reis nos governará. Isso, inclusive, foi motivo para que os republicanos, as autoridades republicanas, justificassem a perseguição a Antônio Conselheiro, né, dizendo que ele era um monarquista. Mas, na realidade, a oposição dele à República era contra ao casamento civil e a secularização dos cemitérios. Nós vimos que a Constituição de 1892 ela vai separar o Estado da Igreja, e agora os documentos que ora eram religiosos, documentos de cidadania, passaram a ser documentos do Estado, né? E o que eu quero dizer com secularização dos cemitérios? É que houve uma disputa aí, desde o Brasil colônia, entre quem administrava os cemitérios, né? Se era a igreja ou se era o Estado. A igreja sempre teve predominância sobre isso. Agora, pela Constituição, foi tornado, né, do Estado a administração dos cemitérios. Ele pregava contra, era o que ele tinha de oposição contra a República, né? Além né, das injustiças praticadas ainda durante o regime republicano. Ou seja, a falta de perspectiva e melhoria da maioria das famílias que viviam no campo, no Brasil, e em especial no Nordeste, abandonado em crise econômica desde aí, o século XVIII. Então, ele, perseguido pela igreja, em determinado momento, né, porque ele tinha seguidores, a igreja começou a se apresentar contra ele, né, denunciando as autoridades. Ele era um anarquista, né? Ele, junto com seus seguidores, eles vão para a beirada do rio Vaza Barris, interior da Bahia, e ali fundam um arraial, uma cidade chamada de Belo Monte. E essas figuras que moravam já nessa fazenda abandonada de Belo Monte, sertanejos pobres, paupérrimos, né, faziam uns cachimbos assim, com bastão, né, comprido, sabe? E tirava, era um canudo, né, tirava ali da beirada do rio, a região ali nesse canudo, né, nessa planta. Por isso é o chamar de os canudos, assim chamado. O que seria Belo Monte? É uma cidade que eles montaram ali, né, segundo Antônio Conselheiro, o lugar da preparação por meio de uma vida honesta e piedosa para o reino dos céus. E viviam numa vida comunitária e igualitária, e especialmente independente. Essa independência, porque produziam seus próprios produtos, criavam gado, né, cabritos, né, ovelhas não, né, cabritos, caprinos, essa produziam e vendiam ali naquelas cidades no entorno, de forma que aquilo foi crescendo, crescendo, a ponto de chegar aí na época do grande conflito
contra as autoridades republicanas a cerca de 30 mil pessoas. Para aquela época, era uma grande cidade, por assim dizer, né? Um grande acampamento populacional. Essa independência, porque eles não precisavam do governo, porque viviam numa produção coletiva, né, comunitária, isso, isso permitiu com que essas. Foi a, o governo aí utilizou essa independência para reprimir o movimento. Né? Bom, então Canudos começa a repressão, foi mandado para 4 expedições militares, né? Das quais as primeiras da polícia da Bahia. Mataram cerca de 150 membros da comunidade de Belo Monte, Canudos, mais a reação de Canudos na segunda, mas aquilo não pôs fim ao movimento, à comunidade. Foram mandadas mais 3 expedições e, nas 2 subsequentes, os Canudos foram vencedores. Até que, na 4ª expedição, o governo federal manda 10 mil soldados, né? E esses 10 mil soldados, equipados de canhões, metralhadora, né? Um equipamento bélico muito forte, arrasou, dizimou o arraial por completo. Né? Então, morreram ali mais de cerca de 30 mil pessoas. Mas dizimou mesmo, assim, com tudo. Né? Antônio Cancelheiro havia morrido um ano antes, alguns meses antes do final do arraial, foi desenterrado, decapitado, levado a sua cabeça para ser exposta em Salvador, na Bahia, como exemplo de quem se insurgiu contra o regime, né? A elite política dominante. Quem vai imortalizar essa, essa dizimação do Arraial de Canudos é Euclides da Cunha, um jornalista à época, né? Foi cobrir a Guerra de Canudos pelo jornal Estado de São Paulo, e escreve a belíssima obra Os Sertões, onde ele narra a saga desses sertanejos, né? E a sua valentia diante da proteção do seu modo de vida, dos seus interesses contra a elite dominante. Bom, Canudos é mais uma grande luta pela posse da terra, pelo acesso à justiça social. Outro advento, surgido no Nordeste também nessa época, é o cangaço. Né? Esse movimento é um movimento de resistência, quer dizer, foi uma forma de resistência. Né? Eram grupos armados, liderados por uma cangaceiro de forte personalidade, de liderança, e se rebelavam contra a ordem social injusta, né? A falta de condições de vida melhores para os sertanejos. Né? E movimentos independentes, né? Eles não tinham uma relação com política, com grupos políticos, nem com ideologias. Né? Eles simplesmente buscavam fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, você tenta aí, e um movimento contra o latifúndio e os poderosos. Atacavam as fazendas, os coronéis, as grandes propriedades, roubavam, pilhavam, né? Exigindo aí alimento, roubando, né, a riqueza. Né? E distribuíam muitas vezes para os sertanejos, o que esses sertanejos vinhoneiros, verdadeiros heróis. Então, se vamos destacar os principais bandos de cangaceiro, né? Destaca-se Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi o maior de todos os bandos, né, de cangaceiro.
chegou aí, por exemplo, em 1918, a ter cerca de 100 cangaceiros no seu grupo, né? E até 1948 ele andou ali pelo Nordeste, pelo interior do Nordeste, assaltando e horrorizando aquelas propriedades, os proprietários de grandes latifúndios. Também destaca Antônio Silvino, Calango, Mossoró e Curisco. Esses dois últimos, eles passam ao bando de Lampião após um tempo aí, né? Destaca para vocês a participação das mulheres, em pé de igualdade com os homens, né? Figuras como Maria Bonita, esposa de Lampião, Enedina, que morreu ao lado de Maria Bonita, quando atacada pela polícia federal, à época, né? A polícia do Estado. Inacinha, mulher do cangaceiro Gato, Sebastiana, mulher do Oita Brava, né? Dadá, né? De Curisco. Então, foi um advento muito forte dentro dessa resistência do sertanejo contra o regime republicano ou as oligarquias, né, dominantes. Um outro advento que surge, ainda não tanto agora como resistência, mas também um movimento de caráter religioso, né, é a figura do padre Cícero. Surge aí no sertão do Cariri, região do Cariri, no sul do Ceará, e se estabelece na cidade de Juazeiro o padre Cícero Romão Batista, que era um religioso e político. Ele era um padre respeitado, considerado milagreiro, mas a igreja nunca reconheceu seus milagres. Inclusive, um tempo depois, ele vai a Roma estar com o Papa e é excomungado, expulso, né, da igreja, mas ele continua a sua pregação e se torna uma figura religiosa de proeminência no sertão, né? A característica básica disso é que os seus seguidores na região do Juazeiro, ela atrai uma farta mão de obra, o que é extremamente bom para os coronéis, né, daquela região do Cariri. Então, na realidade, o padre Cícero cria uma aliança, né, política entre os seus seguidores e os coronéis do Cariri. Então, para os coronéis, a utilização desses penitentes como jagunços, inclusive nas lutas políticas, além de farta mão de obra para suas fazendas, né? É o caso, por exemplo, em 1911, o padre Cícero se elege deputado, prefeito de Juazeiro, e assina o chamado Pacto dos Coronéis, onde 17 coronéis ali daquela região do Cariri, né, vão assinar um pacto de proteção aos interesses daquela região, inclusive contra a intervenção do governo federal, governo Hermes da Fonseca, na política de salvação, né? Quando ele pega lá os Dacioles e coloca no poder do Estado do Ceará, o que vai gerar aí um conflito armado entre os seguidores do padre Cícero, os coronéis, contrários a essa intervenção do Estado. No final, o governo consegue, né, combater, rebelar o movimento e impõe o seu interventor, um general do Exército. E, por fim, nós vamos falar do Contestado, a Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 a 1916, nos governos de Hermes da Fonseca e Venceslau Braz, né? Então, começando a falar para vocês da região do Contestado, o que é isso, né? Uma região ali entre o Paraná e Santa Catarina, muito disputada, que era uma região muito rica em madeira e erva mate. Então, ali sempre houve um conflito dos governos daqueles estados, de quem pertencia àquela região, né? E por lá passou a construção da ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa ferrovia foi construída pela concessão do governo brasileiro, governo de Hermes da Fonseca,
a companhia norte-americana Brazil Railway Company e a madeireira Southern Brazil Lumber and Colonization Company, de propriedade de Percival Farquhar. Nós já falamos na aula anterior sobre ele, né? A concessão da construção dessa ferrovia desapropriava uma faixa de 30 quilômetros de largura ao longo da ferrovia. A gente não tem nem ideia do tamanho dessa concessão, né? A quantidade de terras, e lá nessa região do contestado, muito rica em pinos araucária, né? O nosso pinho do Paraná, madeira valorizadíssima, né? Mercado, madeira de lei, né? Além da extração e a extração e da erva mate, né? Exploração da erva mate, o produto ali de uso diário e cotidiano daquela população daquela região, né? Com isso, essa companhia desapropria as terras, né? E expulsa os poceiros, pequenos proprietários, e vai explorar essa terra, trazendo, inclusive, mão de obra de fora, essencialmente mão de obra do Nordeste, que logo depois da construção e da ferrovia e o governo ter tirado a concessão da exploração dessa companhia de colonização norte-americana, esses trabalhadores vão ficar naquela região ali, né, desempregados. Surge ali um movimento messiânico, né, é o monge José Maria de Santo Agostinho, está faltando aqui nós colocarmos Santo Agostinho, que era o nome dele, né? Dentre outros, né, você tem figuras aí, como, por exemplo, de Maria Rosa, quando o José Maria morre no conflito, surge a jovem, né, uma menina chamada Maria Rosa, ela também morre, ela é considerada assim a ressurreição de José Maria, né? Ela morre também, e surge a figura de Adeodato Manuel Ramos, né, que no final também vai ser morto aí no conflito de repressão. Esses romeiros e seguidores eram os poceiros, expulsos das fazendas, né, em companhias colonizadoras de terra, trabalhadores empregados, após a construção da estrada de ferro na região. José Maria pregava o fim da República, né, dizendo que aquela era a lei do diabo, que o Brasil viria aí o exército de São Sebastião e resgataria, né, o bem viver da sociedade, né, a justiça divina, né? Então, misturou-se uma luta, virou inclusive uma luta, uma chamada Guerra Santa, né, na visão desses sertanejos do sul do Brasil, né? E lutava pela posse da terra, né? Viviam nas vilas chamadas Vilas Santas, fundaram várias vilas naquela região. Então, diferentemente de Canudos, não foi apenas um local, foram várias vilas, né, que eram locais de resistência desses sertanejos, né? E essa posse da terra dizia o seguinte, né, nós temos direito à terra, no entanto, o governo dá para os europeus, os homens da Europa, né, a terra que poderia dar a nós, né? Então, é um conflito reivindicatório de caráter religioso e messiânico, né? Então, mistura ali de igreja, religião com pregação messiânica, haverá salvação, né? É o exército celestial e assim por diante. Então, contra justamente a proteção, né, dos interesses dos grandes latifundiários e a repressão
vem seguida aí pelo governo Hermes da Fonseca e Venceslau Braz. São utilizadas tropas do Exército, da polícia, e pela primeira vez na história do Brasil, aviação de guerra, para localizar os redutos dos rebeldes e, assim, avisar as tropas do Exército e da polícia para atacar esses revoltosos, esses resistentes. Né? A grande justificativa que se utilizou para combater esses sertanejos, justamente a questão de dizer que era um fanatismo religioso. Essa foi uma das grandes justificativas. Outra era de que eles eram monarquistas. Né? Mas a que ficou mais eloquente à época, um professor da Universidade Federal da Bahia, chamado Nino Rodrigues, lança a justificativa da trilogia nociva da nacionalidade. Né? Então, segundo ele, o Brasil é uma mistura de uma trilogia, né, que forma a nossa nacionalidade, nociva, em que ele define o clima intertropical inóspito branco, né? Calor, branco não se adapta ao calor, o negro, que nunca se civiliza, né? E o português, que é rotineiro e progressista. Ou seja, é um camarada que vive sem perspectiva, sem, né, perspectiva de progresso. Então, com isso, nós percebemos muito bem que a política da República Velha é uma política de proteção ao latifúndio e aos seus proprietários, né? Em detrimento da reivindicação dessa população, dessa maioria absoluta, aí eu falei cerca de 80% da população que vivia no campo, que vivia da miséria, dos maus salários, né, da exploração, né, quando não da repressão pelos jagunços, né, desses grandes proprietários. Termino por aqui. Agradeço a vocês. Tenham todos uma boa semana.